Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome do Senhor Jesus. Vim aqui hoje, gente, tratar de um assunto muito sério. Eu chego a choro porque esse mundo de hoje que vivemos, pessoal, eu não sei como é que existe pessoas com um coração tão monstruoso dessa forma. Isso me deixa tão triste, tão magoada diante de Deus, porque... Ai, Jesus. Isso é muito triste, pessoal. Muito triste, é muito triste. Para muitas pessoas aqui no canal, sabe que no ano passado eu fui embora pro interior, né? Porque lá é melhor para viver, para criar meus filhos. A escola lá, o ensino lá é bem melhor do que aqui na cidade, né? Eu moro aqui em Salvador, Bahia. E daí... é até uma vergonha eu falar uma coisa dessa, mas uma capital dessa e a escola pública daqui, Deus que me perdoe, mas eu não tenho boas coisas para falar. Minha filha ficou um ano estudando em uma escola aqui e minha filha nem alfabetizada ela foi. Ela ficou um ano e não aprendeu nem a ler, nem a escrever e nem fazer soma, né? Nem somar, nem multiplicar, nem nada. E daí eu fui pro interior. Quando cheguei lá, pessoal, glória a Deus, foi outra coisa. A escola lá, nota 10. Meus filhos lá estudavam por tempo integral. Muito bom. E... peraí, um momento. Prontinho, pessoal, dando continuação. Porque o meu filho tava ali com o celular dele ligado no joguinho. E tava fazendo um barulho meio que esquisitinho, né? Então não dava pra continuar dessa forma. Sim, pessoal, então, como eu tava falando. Daí, meu filho, ele tem lábio leporino. Depois eu vou deixar uma fotinha passando aí pra vocês verem a fotinha dele, né? De quando que ele nasceu. Não tem um vídeo, mas eu tenho uma foto, eu vou deixar aí. Ele nasceu com lábio leporino e fenda palatina. A fenda palatina é o céu da boca. Nasceu com isso aqui de espessura, ó. Com isso aqui de espessura no céu da boca dele. Então tudo que ele comia saía aqui pela fenda e a comida saía todo pelo nariz. E aí... sempre ele tinha vários médicos, e aí um dos médicos me falou que eu prestasse bem atenção no alimento dele, se estava caindo mais para dentro do estômago do que para fora, por conta dele não pegar por conta dele não ficar desnutrido e tal. E de dentro dele recém-nascidinho, o alimento dele era sempre ele assim em pé, assim sentado que diga, desculpa aí, e nunca podia ser ele deitado para poder o alimento não ir pro pulmão. E aí, aquela dificuldade, eu chorava, não sabia como cuidar de uma criança, né, com esse tipo de má formação. Eu via assim, relatos antes de eu engravidar dele, mas nunca me aprofundei, né, nessa questão aí de criança que nascia com essa má formação. Depois que meu filho nasceu, e aí, pessoal, também eu fiz a morfológica, né, que dizem que dá pra ver de um lado ao outro. Se o médico viu, ele não me deixou informada sobre isso, e tava eu ali achando que minha gravidez estava saudável, porque eu não sentia nada diferente das outras 3 gravidez que eu tive. E aí, minha amada, quando essa criança nasceu, eu fiquei, sabe, eu dei hemorragia na hora, eu cheguei ao ponto de querer desmaiar, e a médica olhava pra enfermeira, a enfermeira olhava pra médica, e ficaram assim, sem entender o porquê. Aí depois acho que ela imaginou, ela não tá sabendo que o filho dela tem lábio leporino, que por enquanto todo mundo só pensava que era aqui, né? Que o dele foi tão profundo que foi as 2 laterais. Tem criança que nasce com uma lateralzinha só, a dele foi bem profundo, que foi bem por debaixo do nariz. Vocês reparar, ele não tem ponta de nariz, tá vendo? O narizinho dele é achatado. Peraí, meu amor. É achatadinho. Então o dele foi bem profundo, foi bem por dentro do nariz mesmo. Eu vou deixar uma fotinha aí, vocês vão entender o que eu tô falando. E aí, pessoal, pronto. Foi um cuidado, eu levava pros médicos, era médico a semana toda, todos os dias tinha médico, fez vários exames, que falou, mãe, assim como ele nasceu com essa malformação na face, ele pode ter tido algum outro problema. Aí fez exame de coração, fez o elétrico, fez todos os tipos de exame. Fez um exame chamado... meu Deus, agora no momento eu esqueci o nome do exame, meu pai. Que ele tinha que estar dormindo. E aí a médica colocou vários aparelhinhos aqui. Peraí, meu amor, peraí que você já sai. E daí, pessoal, graças a Deus ele não teve mais nada, a não ser só isso aqui mesmo. A coraçãozinho,
O ouvidinho dele, ela disse que nasceu mais fechadinho do que o normal da gente, que era para eu repetir o exame. Mas daí eu cheguei não a repetir, graças a Deus ele tem uma audição maravilhosa, glória a Deus. Eu tenho uma filha de 10 anos e tenho ele, né? São os últimos menores, que eu tenho 2 maiores de idade, então no total eu tenho 4 filhos. E daí, quando eu chamo a outra, né? Chamo ela, Brenda, e ela tá tão entretida lá no celularzinho dela, jogando, ela acaba não ouvindo. Já ele ouve. Brenda, minha mãe tá chamando. Então, dá pra eu perceber, eu como mãe que fica aqui no dia a dia com ele, eu percebo que a audição dele é maravilhosa, glória a Deus. Sim, pessoal, deixa eu chegar aqui ao final. Aí agora ele já com 5 aninhos, a gente veio do interior, por conta do tratamento dele, que voltou. Peraí, meu amor. O tratamento dele agora já não é mais por mês, é de 8 em 8 dias. E pra mim vir de lá pra cá, é muito longe, muito longe. É tipo, eu fico a noite toda viajando no carro da saúde do interior pra aqui, pra Salvador, pra chegar aqui mais ou menos umas 5h30, 6 horas pra gente ir pra clínica. E fica lá o dia todo e só sai mais ou menos às 17, 18, 19 horas daqui, pra gente chegar no interior 1 a 2 horas da manhã. Então, é uma coisa muito, tipo, sabe, um sacrifício muito grande. Então, como eu tenho minha casa aqui, eu voltei. Aí, voltando, quis colocar ele na mesma escolinha que ele tava. Aí, liguei pra Pro, ela não atendeu. Aí, entrei em contato pelo Zap e falei pra ela, assim, ainda tinha vaga pra ele. Aí, ela perguntou quantos anos que ele tinha. Eu falei, tem 5. Ela não respondeu. Liguei, chamou, ela não atendeu. Liguei por cerca de umas 5 vezes, mandei umas 6 mensagens e nada dela responder. Aí eu falei, não, eu vou lá porque ela não tá respondendo, é muito ocupada, né? Diretora é muito ocupada, tem muitos fazeres, né? Quem é diretora aí que vai tá vendo aí meu vídeo já vai saber que é um cargo muito difícil, né? Onde ela tem que dar conta e tomar conta de um colégio inteiro com não sei quantos alunos e outras coisas, né? Enfim. Aí daí, quando eu cheguei lá, que ela me viu, ela ficou tipo desconfiada. Ninguém aqui é criança, né? A gente percebe. Nós somos adultos o suficiente pra gente saber a reação de um adulto com o outro. Então, quando eu cheguei na porta da escola, que eu chamei pelo nome dela, aí ela não ouviu. Aí tinha alguns alunos esperando os pais ir pegar, né? E daí eu falei, ô tia, pronto aí, tá? Aí ela saiu. Aí ela já veio toda desconfiada olhando pra mim. E aí, toda desconfiada, que a gente não é boba, a gente reconhece, né? Aí olhou pro meu filho e falou, como ele tá grande, né? Aí ela, eu não respondi porque tá sem vaga. Gente, isso aí, eu não respondi porque tá sem vaga. Liguei não sei quantas vezes, mandei não sei quantas mensagens. E quando eu cheguei lá, tava com o celular na mão. E ela ficou toda desconfiada, deu pra perceber. Depois, uma mãezinha que tem um filho lá, me disse, sabe o que acontece? Ela não quer botar crianças com alguma deficiência na escola dela. Gente, isso é demais. Eu chorei com a situação dessa, porque, gente, nós estamos aqui hoje estamos aqui perfeito aos nossos olhos, né? Porque aos olhos de Deus nós somos pecadores, nós pecamos cada segundo das nossas vidas. Mas isso aqui, pessoal, que nasceu no meu filho, não foi porque eu quis, não foi porque eu pedi, não. Mesmo porque eu sei o trabalho, eu sei o sacrifício que eu tenho de estar no médico direto, fazendo o tratamento dele. Agora mesmo o tratamento dele é dos dentinhos, né? Fez as 2 cirurgias, que foi a daqui e a do palato, que é o céu da boca. E agora tem outras. Ele só tem 5 anos, ele vai ficar de 18 a 21 anos fazendo cirurgias. Ele só tem 5 anos, né? Fazendo tratamento. Então é por longo tempo. E aí quando eu cheguei lá, que ela pegou, me atendeu assim, toda fria, e falou assim, mãe, tem 5 crianças na frente dele ainda. Aí me disseram, né, não, menina, como é que agora no começo já tem 5 crianças na fila, tantas crianças que saiu de lá. E depois, quando a mãezinha veio me relatar que o filho dela tem deficiência e ela não queria matricular de forma nenhuma, e a mãe falou, vou procurar meus direitos. Aí foi que ela pegou e falou assim, vou matricular ele aqui, mas a responsabilidade é sua pelos atos dele aqui dentro. Vou não sei onde, que eu vou pegar um papel não sei de onde, não entendi muito assim como foi que a mãezinha me falou, e vou te mandar para você assinar aqui, para você ficar responsável pelos atos da sua criança aqui dentro da escola. Gente, como é que pode um negócio desse, né? Hoje estamos aqui perfeitamente, amanhã nós não sabemos se a gente pode se encontrar em um leito de hospital, em uma cadeira de rodas. A gente amanhã pode estar pode acontecer um derrame de uma hora para outra, você ficar todo torto, você não conseguir nem abrir a boca para falar, né? Que nem muitas pessoas aí que a gente vê babando, que necessita de uma pessoa para dar um banho, para trocar uma fralda.
Onde que tá os corações dos seres humanos, gente? Cada dia que passa, a gente só fica triste com a situação dessa, gente. Me desculpa aí por eu estar chorando aqui, gente, mas é porque são coisas tristes que às vezes a gente não quer acreditar, mas a gente vê assim, ó, sem retoque, sem maquiagem, então não tem como não acreditar nessas barbaridades, né? Como é que existe gente assim, dessa forma ainda, meu Deus? É muito triste, né, gente? A gente vê relatos de pessoas que hoje estava bom e amanhã já se encontram em certa situação que nunca na vida pensaria. Oh, Jesus. Mas é isso aí, gente. Eu queria só vir aqui desabafar um pouco com vocês, porque eu criei esse canal, né? E eu creio que muitas coisas que acontecem pela minha vida, eu tenho que contar a vocês, mas me desculpa aí pelo esse constrangimento aí, né, de eu chorar, é porque eu sou assim mesmo, eu sou muito... As coisas tocam em mim, só me dá vontade de chorar mesmo, e quando se diz ao nosso filho, mexe muito na gente, né, gente? Coisas que, se a gente pudesse, aconteceria com a gente, mães, do que com o nosso filho, porque a dor da gente, quando acontece algo com o nosso filho, é bem pior do que se fosse na gente mesma. Então é isso aí, e que todas as mãezinhas têm que, sim, correr atrás, porque assim, eu não quero mexer, mas se eu fosse uma mãe, que eu vejo muitas mães aí, não, eu vou colocar aqui mesmo e dê no que der e vai até no fundo do profundo. Mas Deus é tão maravilhoso que eu consegui encontrar uma creche pública aqui, matriculei meu filho, segunda-feira ele tá indo já pra creche, cheguei lá, pessoa excelente, maravilhosa. Fui lá perguntar se meu filho tinha sido contemplado, porque tem que primeiro fazer a... Meu Deus, eu esqueci agora, é tipo a inscrição. Aí com 3 dias que eu cheguei lá, peguei a cartinha, mostrei pra ela. Ela falou assim, seu filho foi contempladíssimo. Eu fiquei tão feliz, agradecida pra ela. Sabe, uma outra coisa, gente, outro nível, outra educação. Eu fico assim, besta, gente. Como é que tem pessoas tão ruins na vida? Como é que tem pessoas tão ruins nesse mundo, né? Como é que tem pessoas que olham para seu filho e falam não por conta de uma simples deficiência? Quem somos nós? Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Porque toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Pai. Só Ele, gente. E o ser humano é capaz de tratar um filho seu por conta de uma deficiência dessa forma, né? Mas que Deus tenha misericórdia. E, meu povo, é isso aí. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Um cheiro no coração e até o próximo vídeo. Tchau!